Quinto dia, ponderação. Maravilhoso modo com que Deus acudiu aos santíssimos peregrinos no deserto e profundíssima humildade com que receberam este benefício. Pondera, como vendo o Senhor, o total desamparo destes santíssimos peregrinos, que pelo deserto caminhavam faltos de todo o necessário, havendo já dado lugar ao merecimento, e querendo como sábio e prudente, em todas as disposições da sua soberana providência, moderar as penas com as consolações. Por mãos dos anjos, mandou à Senhora e São José pão alvíssimo e saborosíssimo, belas e sazonadas frutas, e um licor mais suave que o fabuloso néctar, que não só refazia as forças do corpo, mas confortava as do espírito. E para reparo das inclemências do tempo, se fabricou por mãos dos anjos um pavilhão formado de luminoso ar em forma de globo, guarnecido de resplendores, e dentro desta celeste redoma se recolheram aquelas animadas relíquias dignas de maior veneração, ficando assim defendidas da injúria de todos os elementos. Receberam os santíssimos peregrinos este favor do céu com profundíssima humildade, reconhecendo no íntimo dos seus corações não serem merecedores de tão grande benefício, que assim aceitaram de Deus as mercês, os que têm verdadeira humildade, atribuindo tudo à bondade do Senhor, que lhes concede. Oh, quão bom é Deus para aqueles que são de coração reto, pois no meio dos maiores trabalhos, então se mostra com eles mais benigno. Oh, se eu assentara bem nesta verdade, como nunca desmaiaria a minha confiança em tão bom Senhor, que ainda quando parece nos deixar, então mais nos ampara, dando-nos o conforto na mesma tribulação. Acrescentai, santíssimos peregrinos, por vossa intercessão, a minha confiança, para que eu saiba fiar de Deus todo o meu remédio nas tribulações e adversidades. E alcançai-me também uma profunda humildade para com esta não só receber as humilhações de Deus, mas muito mais para receber da mesma mão os benefícios. Pois conheço em mim inclinação para mais atribuir a mim os benefícios do que os castigos, quando só deles e não daqueles sou merecedor. E tudo isto nasce da falta de conhecimento da minha miséria e indignidade, que faz reputar-me para os castigos inocente e para as mercês benemérito. Para remediar esta minha cegueira, ignorância e miséria, de todo o coração vos torno a pedir, santíssimos peregrinos, humildade de coração, com que fique mais humilhado quando de Deus for mais favorecido, atribuído a tão bom Senhor toda a honra e toda a glória, como de direito se lhe deve, e vós lhe a destes, quando da sua divina mão recebestes tão grande benefício, do que eu me gozo, como tão amante de todo o vosso bem. Neste quinto dia, o autor deste maravilhoso livro faz-nos meditar sobre como é que
os Santíssimos Peregrinos, Jesus, Maria e José, no seu desterro para o Egito, eles tiveram também a graça de receber benefícios da parte de Deus. E como aqui eles se manifestaram diante deste benefício? No dia anterior tínhamos falado que eles tinham passado por grandes dificuldades e Deus permitiu que eles passassem por grandes necessidades. E eles continuaram firmes no louvor ao Senhor. Mas chegou uma altura em que Deus, julgando em sua justiça, que já era tempo deles terem um benefício, mandou a Nossa Senhora e a São José pão branco e frutas. E até que fala aqui num licor suave, um fabuloso néctar, para refazer as forças do corpo e do espírito. E depois, para os abrigar, colocou-os numa espécie de globo, para que eles pudessem ali se recolher e estarem assim, salvos de todas as intempéries do tempo, porque eles já tinham passado bastante frio, fome, e Deus concedeu este benefício. E como eles se comportaram? Eles se comportaram com muita humildade, com profunda humildade. Não se julgavam merecedores de tão grande benefício. Aceitam estas graças de Deus, mas de uma forma humilde, sem soberba. Porque é pela vontade de Deus e pela sua bondade, pela bondade de Deus, que estas graças lhes são concedidas. O coração deles, que durante as maiores dificuldades se mostrou firme na fé, também, ao mesmo tempo, diante das graças que foram recebendo de Deus, também se julgaram mesmo humildes, indignos, mas aceitando com muita humildade. Por vezes nós pensamos que temos direito a isto e aquilo. Nós estamos num tempo, numa sociedade em que todos acham que devem ter o seu direito. E realmente, nós todos temos dignidade diante de Deus. Mas, por vezes, nós não nos conformamos quando vêm dificuldades. Nós não aprendemos com estas dificuldades, espécies de castigos que Deus nos dá também para que nós nos santifiquemos. E quando recebemos uma grande graça, achamos que é por nosso mérito. Eu escuto muitas vezes isso. As pessoas, quando estão a passar muitas dificuldades, perguntam: onde está Deus? Porquê? Porquê está-me a acontecer isso? Eu sou uma pessoa tão boa. E quando elas passam por uma situação boa, uma situação alegre, uma vitória, as pessoas costumam dizer: eu lutei, trabalhei para isso. Eu mereço isso. Por vezes nós estamos tão cegos. Somos tão ignorantes acerca da nossa limitação. Somos tão limitados. De uma hora para outra, nós perdemos a nossa vida e perdemos tudo. Nada nos pertence. E mesmo assim julgamos que temos direito a tudo. E durante o tempo em que estamos nesta vida, julgamos que quantos mais benefícios recebemos, mais nos julgamos merecedores desses benefícios. Jesus, Maria e José, eles aceitavam tudo com muita humildade. E eles faziam dessa humildade a ponte que os levava cada vez mais para Deus. Nós recebemos de Deus graças, muitas graças. E por vezes graças que nós nem nos damos conta. Nem nos damos conta do seu valor. Quantas vezes nós só, depois de algum tempo, quando perdemos as coisas a que damos valor,
E até dizemos, já naquela altura, que éramos felizes e não sabíamos. Por vezes nós temos tudo para ser felizes. Eu penso que a cada momento da nossa vida temos exatamente aquilo que precisamos para nos santificarmos, se aceitarmos com humildade a vontade de Deus na nossa vida. Aceitarmos os bens e os males como que benefícios sempre de Deus, porque Deus sempre nos quer no bem, sempre nos quer salvar. Salvar a alma, não o corpo, porque o corpo um dia vai acabar. Por mais que possamos lutar por ele, o corpo irá acabar. Mas a alma, essa, por vezes precisa passar por tempestades para que ela se purifique, assim como o ouro se purifica pelo fogo. Que tenhamos esta vontade interior de nos julgarmos sempre indignos de qualquer graça e aceitarmos ao mesmo tempo todas as graças que Deus nos concede e ao mesmo tempo também as dores, e oferecermos tudo a Deus, porque nada nos pertence. Nada nos pertence. Tudo é graça. Tudo é por bondade de Deus que está nas nossas mãos e por algum tempo, até que um dia tenhamos que dar contas de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.